Hoje a gente vai fazer um vídeo que muita gente tem me pedido aí, sobre dicas de comprar um Fusca, né? Pessoas têm dúvida, olhando como é que eu compro um Fusca, como é que eu vejo, como é que eu examino, como é que é feito. Então eu vou explicar, eu estou com o meu Fusca aqui para a gente ter um exemplo, né, de como que você vai verificar um Fusca que você quer comprar, né? Você tem que definir o tipo de Fusca que você quer. Você quer um Fusca original? Você quer um Fusca modificado? Ou para você indiferente? Então esses quesitos você tem que decidir antes de ver um Fusca, né? Vamos supor que você quer um Fusca normal. Quer um Fusca não adapta à originalidade, mas também não um Fusca mexido, não um Fusca gambiarrado. Então nesse vídeo eu vou detalhar a parte do que você tem que olhar na compra de um Fusca, independentemente se está original ou não. O que eu ponho em evidências é poder ver a parte estrutural da carroceria, tá? Isso é a primeira coisa que você vai ver, né? É claro que a parte de documentação também é válida. Se você pega um carro, um Fusca, no qual a documentação dela está toda enrolada, já é um ponto para você preocupar, porque se o documento não está em dia, a manutenção do carro muito menos, né? Então vamos ver, você vê o carro, a documentação está em dia. Primeira coisa, vamos pôr o ponto principal, o documento. O segundo ponto, o carro, a carroceria, tá? E o terceiro ponto vai ser a parte mecânica. Por que a carroceria não a mecânica? Porque a carroceria é a parte mais difícil de você poder arrumar. Por mais que você tenha um lanterneiro bom, um funileiro bom, um pintor de excelente, mas dependendo da gravidade do Fusca, do problema, você não consegue consertar ou ficar perfeito. Você vai ter um problema que vai arrastar por muito tempo ou até para sempre enquanto você tiver o veículo, né? Então a parte de funilaria é a principal aí de estrutura, né? Então a gente vai olhar o carro, né? Você vai olhar o carro, por exemplo, assim de lateral, vai chegar a olhar o carro de lateral. O que você tem que observar aqui, né? Bater no olho no carro, alinhamentos de porta. A porta ela tem que estar mais alinhada possível, né? Desde do início até o final, com a mesma abertura, né? Ela não pode estar isso aqui muito para cá ou muito para lá. Tem que estar o mais uniforme possível, né? O alinhamento, né? Aqui da porta entre a carroceria, né? Ela tem que estar perfeito. Esse é o ponto da lateral, a porta, né? A parte da frente, o capô também, né? Ele tem que estar com o mesmo alinhamento aqui na parte superior, aqui também na parte lateral. A superior nem tanto, dá para consertar se tiver alguma coisa errada, mas a lateral aqui também é imprescindível, né? Tem que estar com o alinhamento perfeito do capô com a frente. A esse lado da mesma forma, dos dois lados. O alinhamento também tem que ser uniforme, né? Não pode estar a boca aberta. Por exemplo, se tiver mais aberto assim, um puta espaço aqui no meio, aconteceu alguma coisa na frente, na caixa de step ou troca da frente. Aqui na porta também, do lado direito, do lado esquerdo, é a mesma coisa, né? Tem que estar bem alinhado de cima a embaixo, de ponta a ponta, né? Aqui também, todo o perímetro da porta tem que estar com alinhamento perfeito. A traseira, né? O capô é difícil, né? Aqui o capô ele é mais fácil de você acertar se estiver torto, às vezes é uma regulagem de capô você acaba consertando. Aqui a traseira não é tão crítica igual a dianteira, né? O que você vai ver aqui também saia, as emendas de saia, né? Se você tem carro que é gordo, né? Tá com massa, então não tem essa emenda da saia. Dos dois lados ela tem emenda. A saia ela tem uma divisa, né? De solda da saia com a calceria aqui. E claro que quando se tiver bem original o carro, ele tem esse encaixe em volta. Se não tiver, não tem problema, tá? Se vamos supor, não tem, tá só uma borracha colada em volta, não tem problema, desde que o carro tenha alinhamento. Outra coisa que você vai olhar, aqui dentro do motor, às vezes não tem a borracha, aqui também não é um problema, ver se a lata do motor não está pegando a carroceria, né? A distância. Tem que ter um espaço no mínimo de um dedo de cada lado, né? Aqui também tem que ter um espaço por dentro. Você puxa a borracha, você vai ver que tem um espaço, ó. Isso que quer dizer?
que a traseira não levou numa colisão a ponto de desalinhar. Então a traseira está bem alinhada, né? Esse é um ponto que a gente vai observar também, né? Aqui na frente você vai observar também, examinar a caixa de step. Por exemplo, caixa de step original do Fusca, geralmente ela tem a plaquetinha aqui, né? Essa plaquetinha de identificação da carroceria, né? Muitas vezes ela é repitada, ela é pintada na carroceria, tá? Isso aqui não é sem pintura, isso aqui tem que estar pintado junto com a cor do carro. Vai ter outra plaquetinha de identificação aqui também, tá? Aqui. E você vai ver também aqui as soldas, né? A união de chapas da frente. Ela tem que estar juntinho, perfeito. Não pode ter nenhum desalinhamento, nem nada. Tem que estar certinho. A frente também dos dois lados, né? Sem nenhum problema. Os Fuscas mais novos, a partir de 85, aqui é passado um KPO, né? Então você vai ver uma marca de pincel aqui dentro, dando um acabamento de fábrica, né? Então é normal você ver os Fusca mais novos, isso aqui com um KPO, né? Com uma massa passada no pincel. É normal do ano. Os Itamar é o que também tem aquela afetação da carroceria aqui, né? Mas você vai aqui por dentro, né? Se não tem nenhum amassado, nenhum entortado, nem nada, né? Isso aqui acaba tendo, quando dá uma colisão, acaba tendo umas nervuras, né? Também não é nenhum problema, mas, por exemplo, a caixa step está um pouquinho para dentro, que levou uma batida de frente, também não tem problema, que o funileiro consegue esticar essa frente. Para saber se a caixa de step foi trocada, a mini frente que a gente fala, você vai reparar o seguinte negócio. Aqui, onde estão os parafusos, né, tem esse modelo aqui, ó, ele é uma porca quadrada rebitada, né, em 4 pontos. Você vai ver desde lá da ponta, lá embaixo, a partir dessa aqui você vai ver de repente como foi trocada, a chapa é diferente. Às vezes é uma porca, às vezes é uma chapa mais lisa. Se você vê que aqui é na traseira, com a frente está diferente, provavelmente foi cortado essa parte da dianteira e trocado a caixa de step, né? É uma parte que você deve se atentar também, né? Então tem que ser todos iguais, né? Desde lá de trás até aqui na frente, até lá embaixo. É tudo igual. Tá tudo igual aqui, né? Dos dois lados, né? É um padrão que segue isso daqui. Então não pode ter divergência com a parte de trás ali. Então, outra parte também que você pode ver, se você quiser se atentar, é passar por baixo a mão. Quando é trocada a mini frente, tem uma emenda aqui, ó, nessa região. Você vai passar a mão de fora a fora, assim, ó. E você tem que ver que tem que estar bem liso, não pode ter nenhuma emenda, senão você vai ter se tiver algum calombo, qualquer coisa, provavelmente trocado essa parte da dianteira do Fusca, tá? Outro ponto para você ir comprar um Fusca é observar a parte elétrica. É claro que você não vai, não vai achar uma parte elétrica original desse jeito. Mas também você não pode achar uma parte elétrica judiada, toda cortada e cheia de emendas. Se você vê alguma coisa toda repicotada, é um item que você não... você tem que observar, porque se você pega uma parte elétrica toda repicada, vai te trazer problema. Se a pessoa não cuida da parte elétrica, imagine da carroceria. Então é muito válido sim ter uma elétrica o mais original possível, ou se foi trocada, mais bem feita possível, tá? Se você pega uma elétrica toda cheia de fio cortado, pontas cortadas, fio isolante passado de qualquer jeito, sujo, sei lá, tudo isso aqui encrostado de pó, também não é um bom sinal de você comprar um carro assim, tá? Você tem que se atentar também a parte elétrica aí, que esteja da melhor estado possível, né? Outra parte também que vou mostrar aí, você se atentar, o pé de coluna, né? Essa ponta para baixo que segura a dobradiça inferior da porta, a gente chama de pé de coluna. Ela é a mais crítica de todas do Fusca. É a primeira que mais apodrece é ela. Por quê? Porque a água ela acaba entrando entre a dobradiça e a lateral.
ela entra para dentro aqui da lateral, tanto em cima como embaixo, a água acaba escorrendo por dentro e sai por baixo aqui pelo pé de coluna. Aqui na parte inferior do pé de coluna tem um dreno, né, uma chapinha semi-aberta para que a água caia e saia e não acumule aqui dentro. Pelo tempo, a sujeira ela vai acumulando aqui folhas, pó, terra, e acaba obstruindo, e a água acaba acumulando aqui dentro e acaba apodrecendo. Por isso que muitos fuscas que apodrece muito essa região aqui, né? Aqui dentro, essa parte toda apodrece, acaba fazendo um buraco, né? Você vê um monte de fusca com isso aqui aberto, é devido ao entupimento do pé de coluna, acumula água e acaba apodrecendo a chapa aqui por fora também. É uma coisa que você deve observar. Outra coisa também é caixa de ar, vai ter que você também observar aqui, né? Aqui, junto com o pé de coluna aqui dentro, né? Isso aqui acaba apodrecendo muito, ó. Né? Isso aqui apodrece bastante, toma cuidado. Não é uma coisa muito grave, mas tem que ter um funileiro bom para fazer. Isso aqui, se não tiver bem feito, acaba alterando o alinhamento da porta, né? Caixa de ar também é bom olhar. Se você puder levantar sempre o revestimento do assoalho, o assoalho não precisa estar original, não precisa estar com esse material aqui fono absorvente. Ele pode estar na chapa normal, mas desde que esteja inteiro, sem nenhuma ferrugem ou buraco, né? Porque hoje uma troca de assoalho não é barato e não é qualquer profissional que faça. Então vale você olhar a situação de todo o assoalho aqui da frente, na parte de trás, né? Se você puder, levante o revestimento aqui, ó, o carpete, né? Olhe por dentro do carpete também, vê se não tem nada podre, né? Se você quiser e der, olhe por baixo o carro, né? Olhe por baixo se o carro não tem podre, se não tem nenhum sinal de corrosão nem nada. Aqui na parte da frente temos aqui a suspensão dianteira, né? Aqui é o cabeçote do chassi. Uns falam cabeça de porco, ponta de chassi, cabeçote da suspensão. Essa peça aqui é a mais crítica de todas também. O que acontece? Ela recebe, às vezes apodrece, né, bastante. Essa bandeja embaixo também ela pode apodrecer, pode ter problemas. E acontece muito trincas nessa região aqui, ó. Como falar, trinca de meu cabeçote tá trincado. É esse cabeçote aqui, ó, rachado da suspensão. Ela acontece trincar muito, né? Isso devido, às vezes, a pessoa usar o carro de forma irregular, né? Rodas muito largas, roda esportiva, carro rebaixado também acontece de trincar, carro que usa muito em chão irregular, né? Enfim, tudo isso colabora. Aqui temos a parte do chapéu de Napoleão, né? Essa parte aqui, ó, também acontece muito de também apodrecer, também tem que observar bastante, que é uma peça bem difícil de trocar. Então, quando você vê um Fusca, não se hesite em olhar todos os detalhes. Você é o comprador, então você tem o direito de olhar tudo, né? Observar tudo da melhor forma. Então, se você está olhando o carro, a pessoa que está te vendendo torcer o nariz, resmungar qualquer coisa, você pega e cai fora, porque você tem o direito sim de olhar o carro de ponta a ponta, né? Saber o que você está comprando para levar para casa, tá? Então vale sim muito a pena você observar todos esses pontos aí. Aqui também caixa de ar, observar bem essa região. Aqui é que eu falei, a região do pé de coluna também costuma apodrecer, né? Tem que observar bastante. Aqui também, ó, desse lado igual do outro, né? Outra coisa também que pode apodrecer, fundo de porta, né? Fundo de porta também é um problema. Apodrece bastante. Observar bem por baixo da porta. Você abre a porta e passa a mão por baixo e vê se não tem nenhum ponto de ferrugem, ou olhe por baixo, né? Dessa forma aqui, né? E veja se não tem nenhuma ferrugem aí, nada podre que comprometa aí ou tem algum serviço. Claro que não é nenhum problema, se tiver um pouquinho de ferrugem aí é aceitável, né? Dá para ser corrigido sem problema algum, tá?
Aqui também a parte inferior da caixa de ar você também tem que observar. Acontece também de apodrecer bastante essa área, né? Enferrujar bastante. Veja se não está enferrujado, se não está com alguma massa, alguma coisa bem grotesca, pode ocultar alguma coisa, né? Observar bem essa parte da caixa, assim como o assoalho embaixo também, observar tudo se ele está certinho, não tem nenhum podre, né? E essa região aqui em cima, aqui também acontece de apodrecer bastante, né? Ver também se não está podre ou está grosso, porque às vezes troca a caixa de ar é trocada, ela é ponteada aqui embaixo, e às vezes essa parte acaba empenando, e a pessoa passa não desamassa, passa uma quantidade de massa e começa a estourar isso aqui, né? Começa a ficar estourando. Observar bem essa parte aqui também, se não tem nenhum defeito, nenhum problema. Não tem problema se você comprar um carro que a caixa de ar foi trocada, isso não tem problema, desde que o serviço esteja bem feito e não te dê problemas futuros, tá? Então eu mostrei a parte principal que você deve ver no Fusca, a parte estrutural. Essa é a parte mais importante que você vê, porque se essas partes tiverem alguma avaria, um cabeçote trocado, ou a frente trocada mal feito, o carro todo desalinhado, torto, ele não vai ficar mais como é o padrão de fábrica e vai trazer um pouco de dor de cabeça. Então é sempre bom você observar esses quesitos, né, do estrutural do Fusca. Então eu vou encerrar a parte, essa parte do Fusca, né, da questão estrutural, da questão de carroceria. E no próximo vídeo a gente vai abordar sobre a mecânica. Vamos ter a parte 2 sobre a mecânica, que é outro ponto que você tem que observar na compra de um Fusca, tá? A estrutura é a principal, porque a estrutura, ela estando em ordem, não tem problema. A mecânica, se estiver ruim, o motor estiver fundido, coisa assim, você consegue recuperar e fica perfeito, igual ao de fábrica. Agora a carroceria não, a carroceria, uma vez que ela está judiada ou ela está mal feita, não fica igual mais o padrão e sempre vai te dar problemas, tá bom? Então, se você gostou, deixe um like. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. E muito obrigado por assistir nossos vídeos e até o próximo.